Oi, gente, boa noite. É com muita satisfação que nós começamos o semestre letivo da EJA, na Escola Municipal Clarindo de Melo. Aqui quem fala é o professor Fábio. Eu vou trabalhar com vocês na turma do primeiro período as disciplinas de arte, ensino religioso, história e ciências. Normalmente, nós vamos ter dois encontros semanais, sendo que o primeiro encontro será às segundas-feiras, quando a gente vai tratar de três disciplinas, que são História, Ciências e Arte. E às quartas-feiras a gente terá um encontro para conversar um pouco a respeito de ensino religioso. Eu espero que todos estejam bem, que apesar dos problemas que a gente vem enfrentando em razão da pandemia, todos estejam com saúde, conseguindo superar. Gostaria, nesse primeiro momento, de pedir que vocês não se esqueçam dos cuidados essenciais que a gente deve continuar tomando, principalmente o uso da máscara, né, e do álcool e gel. Hoje, como é o nosso primeiro encontro, nós não vamos tratar as três disciplinas como seria o costume da segunda-feira. Hoje eu optei por fazer aqui a introdução ao ensino da história e na próxima semana a gente busca entrar, já voltar ao normal e colocar as três disciplinas. Então hoje vocês vão ficar mais tranquilos, a gente vai trabalhar de uma forma um pouco mais leve, tá? Ah, nós vamos começar falando aqui então, fazendo uma introdução, melhor dizendo, sobre a importância do estudo da história, né? Ah, muitos alunos questionam a necessidade de se estudar, de se buscar conhecimento sobre história. Mas se vocês pararem para pensar, a nossa vida ela é cheia de histórias, todos nós temos história para contar, e essa história ela começa com o nosso nascimento, né? Nós nascemos, crescemos, ficamos adultos, normalmente nos casamos, temos nosso trabalho, enfim. Assim também é a história da humanidade. Então a história, como ciência, ela vai se preocupar em entender os processos que envolvem as sociedades ao longo do tempo, como as diferentes sociedades, nos mais diversos lugares do mundo, se relacionavam no meio em que elas viviam, tá? E, basicamente, nós não temos um conceito único a respeito de história, né? Nós temos vários conceitos, mas de uma forma bem simples e simplificada, a gente pode dizer que a história são os diversos processos que são construídos ao longo do tempo pelas sociedades nos mais diversos lugares, tá? Basicamente, no primeiro período, a gente vai estar entendendo que para melhor estudar a história, ela é dividida em grandes períodos, certo? Ah, Na verdade, são cinco grandes períodos que ela é dividida, que seria a pré-história, a antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, tá? Então, para a gente ter uma noção melhor sobre o conhecimento histórico, acontece essa divisão. E a gente também vai entender que a grande história da humanidade ela pode ser dividida de uma forma mais simples, né? Que seria a pré-história e a história propriamente dita. A pré-história são todos os acontecimentos que, que vieram, que se passaram antes da invenção da escrita, e a história propriamente dita, ela começa a ser contada a partir do momento em que o homem pode escrever, a partir do momento em que o homem pode registrar. Então, na aula de hoje, eu coloquei no grupo de WhatsApp esse arquivo em PDF,
com o título O que é História? O texto diz assim: o que é história? É chamado de história o conhecimento que estuda as ocorrências do passado. Os historiadores definem essa ciência de alguns modos distintos. Há uma linha de pensamento que acredita que a história estuda na realidade a ação dos seres humanos através do tempo, investigando seus comportamentos e suas consequências. Há também quem defenda que esse conhecimento se dedica à pesquisa das mudanças nas diversas sociedades ao longo dos anos. Assim, cabe ao profissional dessa área apurar a trajetória dos acontecimentos e eventos importantes, formulando algumas conclusões e ampliando o pensamento crítico na sociedade. Vale destacar a necessidade de um método de pesquisa onde o profissional escolhe o documento ou fontes históricas no qual vai basear sua pesquisa. Exemplos de fontes históricas são vestimentos, artefatos artísticos, documentos, utensílios, construções, fósseis, obras de arte, fotografias e tudo que venha a servir como vestígios do passado. A gente tem que entender aqui, então, o historiador como um verdadeiro cientista, né? É um cidadão que, lógico, com auxílio de vários outros estudiosos, vários outros pesquisadores, como os arqueólogos, aqueles que ficam procurando vestígios de sociedades antigas, os paleontólogos que buscam os fósseis nas rochas, os restos dos animais, né? Então, ele, com o auxílio de outros pesquisadores, ele vai buscar elementos que podem ser materiais, que comprovem, por exemplo, que o homem esteve na região de Serranópolis há 12 mil anos, certo? Que vestígios materiais seriam esses? Podem ser restos de fogueiras, restos de cerâmicas, que normalmente estão em alguma profundidade no solo. Então, ele vai buscar elementos que possam comprovar uma determinada hipótese, né? E também tem vestígios que são utilizados, que a gente conhece, né? Tipo fotografias. As fotografias, elas nos remetem bastante sobre o passado. É muito comum a gente ver uma fotografia nossa, de 15, 20, 30 anos atrás, quem é mais velho, né? E fala, poxa vida, como eu mudei, né? Como o tempo me fez bem, né? E analisar como era o corte de cabelo, como as pessoas se vestiam, né? Isso é muito interessante. E se a gente percebe essas mudanças num curto espaço de tempo, elas também são percebidas num espaço de tempo maior, né? Já pensou pegar uma foto lá do século XVIII, né? O que a gente vai encontrar, né? Como é que as pessoas se vestiam, ou mesmo uma imagem, não necessariamente uma foto, pode ser uma pintura, né? Como é que era a arquitetura, enfim. Então são esses tipos de vestígios que o historiador vai buscar. A origem da história, seguindo o texto aqui. O termo história é originado do vocábulo grego história, que tem como conceito a ideia de investigação, ou seja, do entendimento vindo por meio de pesquisa. Heródoto, antigo historiador grego, é considerado o pai da história. Foi ele quem desenvolveu os primeiros estudos com algum método mais sistematizado. Posteriormente, Tucídides, outro pensador grego, realizou estudos mais elaborados em que combinava diversas fontes históricas. É dele a obra da Guerra do Peloponeso, na qual debruça-se sobre o conflito entre as cidades de Atenas e Esparta. Bom, meninos, o texto basicamente é esse, certo? É um texto simples que trata aqui um pouco sobre a origem da história, só para a gente fazer essa introdução no dia de hoje. Nós temos aqui 3 questões relacionadas sobre o texto e também para que vocês pensem um pouco. A letra A diz assim: cite uma definição que explique o que é história. Vocês podem pensar para vocês o que seria a história, o que ela vem estudar. Letra B, quais são os exemplos de fontes históricas que foram citadas no texto? E letra C, quem foi Heródoto? Para ajudar, dar uma clareadinha, nós vamos assistir, nós vamos assistir a esse vídeo aqui do YouTube, tá bom? Vou colocar aqui para reproduzir. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de revisão sobre Introdução à História para o 6º ano do Ensino Fundamental. Nesta aula, vamos abordar o que é a história,
o ofício do historiador, as fontes históricas e as ciências humanas. Então, vamos lá. Uma pergunta que muita gente acha difícil de responder. Afinal, o que é história? Fácil? Muito fácil. A história é a ciência que estuda todas as ações humanas no tempo. Então, tudo o que nós fazemos são ações históricas. Tudo o que nós produzimos são documentos históricos. Estudar história é muito importante. Estudar história não é só estudar o passado, é estudar o presente também. É a partir da história que analisamos a situação da nossa sociedade, como também analisamos a origem dela. Muita gente acha que a história ela tem que ser estudada a partir do passado até o presente, mas podemos muitas vezes fazer o caminho ao contrário. Podemos partir do presente e ir ao passado. Temos que lembrar algo muito importante. Nós somos afetados pela nossa sociedade. Nosso pensamento é afetado pela sociedade. Nós pensamos de acordo com a nossa realidade. Então, nós vivemos num contexto histórico, diferente de outros contextos. Cada época e cada sociedade tem a sua forma de pensar. Estudar a história é essencial para a construção de uma sociedade mais justa. Uma sociedade livre dos preconceitos como o racismo, o machismo, a homofobia e livre de todas as formas de tabus. Outra coisa importante, a história, ela estuda a evolução do pensamento humano. Então podemos sim aprender com os erros do passado. Estudar a história é estudar nós mesmos. Como eu já havia dito anteriormente, a história é uma ciência. Porém, a história é uma ciência humana. Então significa que seu objeto de estudo é o homem e suas ações. As ciências humanas, elas se diferem das ciências exatas, como por exemplo a matemática. Nas ciências exatas, você trabalha com provas, com fórmulas. Então você arquiteta uma fórmula, chega num resultado, esse resultado é a prova. Nas ciências humanas é diferente, até porque não tem como medir ou prever o resultado das ações humanas. Todas as ações humanas, o pensamento humano, ele é muito imprevisível. Então não existe nenhum parâmetro matemático para calcular o pensamento humano. Então, o foco das ciências humanas são as diversas interpretações e teorias. Você tem muitas interpretações, muitas teorias. No caso da história, nos cabe a interpretação das fontes e dos vestígios. Quando nós estudamos uma civilização anterior à nossa, nós estamos estudando os vestígios deixados por ela. Nós não testemunhamos os eventos históricos ocorridos. Então, a partir dos vestígios, dos documentos, das fontes, nós desenvolvemos uma teoria, nós interpretamos esses vestígios. Então, para um mesmo acontecimento histórico, existem várias interpretações, várias teorias. E uma coisa importante, vale lembrar, mesmo se tivéssemos testemunhado tal ocorrido, todo mundo teria uma opinião diferenciada sobre esse ocorrido. Então, a história como ciência, ela é a síntese do pensamento humano, da diversidade do pensamento humano. O historiador, antes de mais nada, ele é um cientista. É o historiador que compila, que reúne as fontes históricas, os vestígios, os documentos, e ele usa seus conhecimentos para interpretar essas fontes, para fundamentar uma teoria. Para que a pesquisa histórica ela tenha credibilidade, é essencial que o historiador apresente o seu roteiro de pesquisa, que apresente as fontes, os livros utilizados, para mostrar como ele chegou a tal interpretação. O historiador, assim como todos os seres humanos,
é afetado pelo contexto social e histórico. E isso impacta na maneira na qual ele vai interpretar os vestígios. Cada época, lembrando, tem a sua forma de pensar. As fontes históricas são tudo o que o homem produz, desde aquela ferramenta para o trabalho até o nosso brinquedo favorito. Toda fonte histórica, ela passa uma informação de sua época. Então dá para estudar a história a partir de qualquer objeto produzido pelo homem. A única coisa que temos que lembrar é que os objetos, eles passam um pouco de informação. Então, para se ter um estudo de história muito mais preciso, é necessário recorrer a vários tipos de fontes. Uma fonte, duas fontes é sempre insuficiente. É necessário recorrer a muitos tipos. As fontes históricas, elas podem ser escritas, como diários, documentos, jornais, revistas, livros. Elas podem ser não escritas, como qualquer objeto produzido pelo homem, e como as fontes visuais e sonoras também. E também tem as fontes orais, ou seja, aquelas que não foram registradas ou salvas. São aquelas que passam de boca em boca, de ouvido a ouvido, como por exemplo as canções, as orações, os contos. Não é porque não tem registro que ela não é objeto de estudo da história. É também, existe sim uma forma de estudar a chamada história oral. Para um estudo mais preciso ainda da história, é necessário recorrer às outras ciências humanas, como por exemplo a geografia, a antropologia, a arqueologia, a sociologia e a economia. Todas estas, em parcerias, nos dão grandes informações sobre determinada sociedade. A geografia estuda a interação humana no espaço. A arqueologia estuda as civilizações antigas a partir das suas produções materiais, dos seus objetos. A antropologia estuda o homem, a evolução do homem e do seu pensamento. A sociologia estuda as interações humanas, a relação das pessoas com as outras pessoas. E a economia estuda a questão dos recursos produzidos por determinada sociedade e a sua distribuição. É natural que muitas pessoas associem a história com o que é velho, com o que é antigo. Mas a tecnologia, ela pode auxiliar totalmente no estudo da história. Hoje em dia não precisamos recorrer a documentos materiais. Podemos ter acesso aos documentos digitalizados, o que torna o estudo da história muito mais fácil e acessível. Existem tecnologias de mapeamento via satélite para mostrar a área da atuação de determinada sociedade. Como também existem as tecnologias de imagem para ajudar na interpretação dos documentos e dos vestígios. Outra coisa, a história cada vez mais pode se tornar acessível. Então, hoje em dia existem programas, existem aplicativos dedicados ao ensino da história. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado por assistir e até mais. Boa sorte nos estudos. Muito bem, gente. O professor fez uma bela explanação aqui sobre a introdução a esse conhecimento histórico e bem como todas as ciências humanas que são tripé para que os historiadores possam contar a história da humanidade. Uma fala que ele disse aí, que eu achei interessante, foi que, na verdade, a história ela é fruto de várias interpretações, né? Cada um vê e interpreta de uma determinada maneira. Então, na verdade, não existe uma única história. Existem, na verdade, várias histórias. Isso depende muito da interpretação. Não existe o certo ou o errado. Na verdade,
vai depender muito também do ponto de vista crítico de quem vê e analisa, de quem estuda e analisa a história. Pois bem, peço desculpas hoje por não ter colocado aqui meu rostinho lindo para que vocês possam me conhecer. A gente está aqui numa fase de transição, uma fase de aprendizado, e hoje nós vamos ficar sem o meu rosto aqui na tela, tá bom? Então é isso, meninos e meninas, continuem se cuidando. A epidemia ainda não acabou. A gente precisa que vocês tomem os cuidados, né? E se cuidem para a gente poder se encontrar muito em breve. Boa noite, fiquem com Deus. Grande abraço.